Desde a antiguidade até os dias de hoje, mulheres sofrem muito por simplesmente serem mulheres. A desigualdade de oportunidade de trabalho entre homens e mulheres ainda é muito presente, mesmo em pleno século XXI. Apesar do crescimento da inserção da mulher no mercado de trabalho, uma parte do sexo feminino ainda tem que passar por dificuldades que muitos homens não encontram, tais como o equilíbrio entre atividades domésticas, o emprego fora de casa e a diferença salarial. Mesmo com os desafios maiores, grande parte das mulheres batalha diariamente para manter ou até mesmo criar seu espaço nas empresas. Não. Intelectualmente, não há diferença entre homem e mulher. E a única diferença que eu sempre admito que existe: homem fisicamente é mais forte do que mulher. Ponto. Acabou aí a diferença. Eu acredito que depende da função. No caso de gerenciamento, coordenação, eu acredito que não existe diferença. Agora, se for um trabalho braçal, pode ser que haja diferença sim por questão do físico do homem. O homem acaba sendo mais forte que a mulher, né? Eu acho sim, hoje dentro da empresa a gente vê essa diferença, né? A maioria dos cargos onde maiores, né, cargos de mais importância, hoje mais de 80% dos cargos são ocupados por homens. Existem aproveitamentos internos que no final deles tem a disputa, né, homem e mulher. No final deles, mesmo o currículo da mulher sendo muito melhor do que o do homem, acaba sendo o homem como o contratado da vaga. Dentro da empresa a gente vê uma diferença muito grande. Você vê que tem mulheres que são bem capacitadas e o que sobra para elas geralmente é o cargo na linha de produção. E quando tem um aproveitamento interno, ela tenta aquela vaga e você vê que a facilidade é do homem. Talvez por amizade, porque joga bola com o chefe. Então a gente vê essa diferença que é muito desigual para o homem e para a mulher. O lugar da mulher na economia do país, na questão talvez do giro do capital, ele é muito importante, mas ele não é valorizado. Nós temos no Brasil muitas certidões de nascimento onde os pais não registram os filhos. E quem cuida dessas famílias e dos filhos são mulheres, são famílias chefiadas por mulheres. A gente sabe hoje, por exemplo, que as mulheres, quase 50% da economia do país é gerada por mulheres. Muitas vezes em condições de trabalho menos favorecidas, com um ganho menor, mas elas também são, por exemplo, chefes de família em quase 50% das famílias brasileiras. É a mulher que movimenta a economia do país, né? Só que isso não é percebido, porque como o mundo é um mundo masculino, o mundo do trabalho é um mundo masculino, né? Muitas vezes isso não é perceptível, mas a grande mola, a grande força que movimenta a economia brasileira, ela é feminina. Nós somos a maioria da população brasileira, né? Não sei dados assim, mas hoje em dia nós estamos muito atuantes, a gente está na linha de frente no mercado de trabalho. As mulheres elas estão fazendo multitarefas, elas estão muito presentes. Então eu acho, na minha opinião mesmo, que as mulheres elas têm um papel importante mesmo, considerável na economia do país. Sim, ainda há muita diferença dentro da nossa profissão, diferença salarial, diferenças de pessoas olhando, acho que mulher não pode jogar futebol, mulher não pode fazer outras coisas, ainda há essa diferença e a gente está buscando nosso espaço. Eu posso falar nas minhas duas áreas. Eu trabalho na parte de hospitalar, então hospitalar a maioria é mulher, porém, se aparecer um fisioterapeuta homem querendo trabalhar, ele vai ser visto com os olhos um pouco diferente por causa da questão braçal, né? Porque a gente está falando de um hospital, pacientes acamados, mas assim, não há uma repressão das mulheres. Mas quando tem um homem,
tem uma diferença sim. Agora, no caso da minha outra especialidade da fisioterapia, que é na questão da sexualidade, disfunções sexuais, a predominância é feminina por uma questão de você estar ali abordando a intimidade da mulher. Então ela se sente mais acolhida com outra mulher, mais entendida. Entre construtora e outra que eu fui trabalhar, fui chamada para uma entrevista. O engenheiro chegou e falou assim, que não gostaria de trabalhar com mulher, que não gostava, nunca tinha trabalhado, mas por eu ter sido indicada por umas pessoas que eu já havia trabalhado, ele resolveu me chamar para entrevista. Me fez fazer 2 provas e por ele ter falado isso eu pensei assim, nossa, não quero trabalhar aqui, né? Só que não, eu falei, não vou mudar a cabeça dele, vamos lá. Daí eu terminei essas provas, ele falou assim que pro que ele precisava eu atendia. Eu falei, então tá bom, você atende? Beleza. Comecei a trabalhar, isso daí mudou, eu coordenava algumas equipes da obra, fiscalizava e tal. No fim a gente acabou pegando uma amizade, deu tudo muito certo. Foi a primeira mulher que ele trabalhou, agora a mente dele abriu e é isso aí. Muito piada machista, sabe? Isso é na comunidade como um todo, eu acho que na sociedade, vamos dizer assim, como um todo. Muita piada machista que vai mantendo paradigmas, que vão mantendo culturas, e a gente precisa quebrar isso em algum momento. Então, algumas áreas dentro da minha profissão são mais machistas, sim, tem predomínio de homens, não é fácil entrar nessas áreas. A mulher tem quebrado isso. A gente está aí com gente trabalhando aí para que isso melhore, mas a gente ainda sofre um pouco com isso. Eu nunca vivi isso ou soube disso próximo de mim, não. Em questão salarial, não. Oportunidades pode ser, mas salário não. No país, eu nem vou falar que é no país, é assim, no mundo, mulher, infelizmente, sempre foi ser humano de segunda categoria. Os senhores que estudam história sabem disso. Mulher é sempre um ser humano menor. Sempre foi alvo de preconceito, a mulher não serve, ou então mulher sempre é relegada para os serviços menos, são menos remunerados, trabalho doméstico, por exemplo, que é muito mal, o trabalho doméstico, ele não é valorizado. Enquanto a gente não educar os nossos filhos para entenderem que a coisa tem que ser igualitária, que menino não vale mais, ou o trabalho dele vale mais do que o da menina, porque às vezes a gente cria 2 irmãos em casa, fazendo esse menino acreditar que essa menina tem menos direitos, tá? Então, a gente precisa começar a mudar isso desde a nossa casa. A gente precisa começar a mudar a educação que a gente dá para os nossos filhos. Só que para começar a mudar a educação que a gente dá para os nossos filhos, a gente precisa se repensar, a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa ver esse documentário e achar que não é só mimimi, né? Porque a gente escuta muito isso, as questões do feminismo ligada a mimimis. Isso não é mimimi, isso é uma pura verdade que a gente está em fase de mudança. Essa mudança já está acontecendo, ela não tem mais como voltar atrás e a gente quer igualdade, é só isso. E se a gente não começar a tratar os nossos filhos de forma igualitária, a gente não muda essa cultura, porque é uma cultura que foi construída. Levou-se muitos anos para construir, a gente precisa desconstruir isso para poder melhorar a coisa. Nós já temos leis que garantem a igualdade de salário entre homens e mulheres. Na verdade, isso já está na nossa Constituição. O artigo 7º, inciso 30 da Constituição, fala que não pode haver distinção de salários nem critérios para admissão em razão de sexo, de crença religiosa, pelo fato de ser portador de algum problema físico. Então nós já temos, a nossa maior lei, ela já impede esse tipo
de diferenciação de salário. Quem executa a mesma função, uma empresa, tem que ter salário igual, seja ele homem ou seja ele mulher. Só que nós temos um problema no país que é falta de fiscalização, de cumprimento da lei trabalhista. Por isso que nós temos uma montanha de processos trabalhistas. As leis aqui, elas não são cumpridas. Elas não são cumpridas e nem fiscalizadas. Porque se os empregadores soubessem que iam sofrer multas, que iam ter uma fiscalização em cima, eles teriam mais consciência. Falou, opa, eu vou ser multado, eu tenho que andar direitinho. É a primeira coisa que afeta. Muitas delas dão prioridade à carreira para facilitar essa promoção. Se ela tiver filho, a possibilidade de promoção cai lá no chão. Se ela não tiver, se ela não casar, se ela não... a possibilidade dela conseguir chegar em altos postos aumenta consideravelmente. Se a mulher estiver perigando de casar e ter filhos, etc., o chefe já vai colocando aquela lá em segundos, terceiros ou quartos planos com relação à promoção e deixando o homem, mesmo que casado e com filhos, ele nunca vai ter aquela mesma responsabilidade que ela. Portanto, ele vai sempre subir e ela não. Não, de forma alguma. Eu acho que a partir do momento que, se o casal está unido para cuidar dos filhos, eles podem muito bem dividir essas atividades para que os dois progridam profissionalmente. E se a gente entendesse que o plano de ser mãe é o plano de constituir uma família e que todos os envolvidos nessa questão estão realmente envolvidos, inclusive, como a gente falou no começo, com leis que proponham que todos participem e permitam que participem mais, porque hoje a gente tem licença paternidade de 8 dias. O resto, a mulher tem que dar um jeito, né? 4 a 6 meses para a mulher, dependendo da instituição. Mas ela acaba se afastando 6 meses. Eu vejo que a mulher, como ela quer investir no mercado profissional, ela quer se capacitar profissionalmente, né? E a gente sabe que isso é bom, mas aí ela vai deixando, quando ela vê, ela já se encontra com 40 anos. E daí a dificuldade de engravidar, e quando ela às vezes descobre que tem algum problema, então a gente vê que isso tem afetado muitas mulheres, sim. E daí eu fico pensando, será que compensa você ficar tantos anos se capacitando profissionalmente? Né? Você se realiza profissionalmente, mas eu vou falar para vocês, não tem nada que realize mais uma mulher quando você ouve o choro do seu filho, que acabou de sair da sua barriga. No ano passado, né, foi promulgada a Lei 13.467 e ela trouxe diversas alterações na CLT, que é a nossa principal lei trabalhista, dentre tantas outras. E com relação às mulheres, a questão demais que trouxe um prejuízo muito grande foram para as gestantes e para as lactantes. Antes, o artigo 394A da CLT, ele impedia todo e qualquer trabalho insalubre para as mulheres em período de gestação e de lactação. Então, partindo dessa noção de trabalho insalubre, antes da reforma trabalhista, a CLT impedia trabalho insalubre para a mulher, tanto no período de gestação como da lactação. Mas aí veio essa lei e tornou mais precária essa situação. Por quê? Só impediu a insalubridade em grau máximo, porque a insalubridade ela tem uma gradação em grau mínimo, médio e máximo, de acordo com os agentes prejudiciais à saúde. Então veio a lei trabalhista, alterou isso, que antes vedava todo o trabalho insalubre, agora não. Só vedou o trabalho insalubre quando o agente confere o grau máximo do adicional de insalubridade. Só que não pensem porque o legislador foi bonzinho, não. A insalubridade em grau máximo, ela tem em poucos casos. A maioria dos agentes insalubres, eles são classificados em médio e mínimo. Então,
a lei agora só veda o trabalho em condição insalubre em grau máximo. Para médio e mínimo, a gestante, ela precisa ter um atestado médico que indicando que ela não pode executar aquele trabalho. E para lactante, que é aquela que está amamentando, a situação ficou pior ainda. Então, é assim, a nossa Constituição, ela prevê avanço nas leis sociais, avanço na lei para poder proteger o trabalhador. E veio essa reforma trabalhista e que representou uma série de retrocessos para o trabalhador. E as que mais afetam as mulheres são exatamente essas questões tão importantes nesse momento, momento delicado, né, delicado da vida da mulher, que é a gestação e a lactação. E o pior, que afeta a sua própria saúde e a saúde da criança. O que a gente espera dessa mudança de CLT, tudo? Já é tão difícil a mulher chegar, as conquistas que a gente tem são poucas, mas que tem tanto valor pra gente. De repente a gente vê isso tudo ir se perdendo, é muito triste, são anos de luta, né? O nosso ainda é pouco, mas se vocês forem procurar a história, vocês vão ver que é uma história muito longa de luta para ter os nossos direitos. Então, para nós mulheres, nós somos a nova CLT que vai vir, junto com a reforma trabalhista, como a gente já tinha conversado, ela vem para tirar tudo mesmo, tudo que a gente conquistou, de repente a gente vai ver por água abaixo indo e é muito triste ver essa situação, passar por essa situação toda. E eu acho isso uma injustiça, eu acho isso uma covardia, porque essas pessoas que estão fazendo essas mudanças, eles têm que lembrar que eles têm mãe, sabe? Então eu penso, eles têm que pensar que se eles estão onde eles estão é porque teve uma mãe que gerou, que carregou ele. Hoje, com a nova, ela pode trabalhar em lugar insalubre, por exemplo, podendo afetar o feto, podendo, né, ter várias complicações. Sim. Então, é uma perda neural, porque muito triste. Você vê ali o sofrimento e ela tendo que se submeter a isso, porque ou é assim ou rua, né? Assim, garante ali por enquanto, e isso a gente vive lá também. Quando a gente volta da licença, são 6 meses de licença maternidade, mas são pouquíssimas que ficam na empresa depois disso. Entendeu? Então, assim, ficou grávida, tá bom, você tem ali o seu direito, você fica ali, ela não pode te mandar embora. Mas quando você retorna pra empresa, tchau, entendeu? Aí é onde você vai ter lá seus filhos, você vai ter que cuidar, você não tem mais emprego, não tem mais o plano médico. Então, é toda essa mistura que deixa muita preocupação. É muito prejudicial. Todas essas mudanças que estão acontecendo é muito prejudicial para a mulher, em especial para a mulher. Sim, sempre. Justamente por a gente ter essa questão desse patriarcado, desse machismo, a mulher sofre diversas situações, desde o assédio, né, do assédio moral, do assédio físico, como também dessa questão do homem ter aquela coisa de se uma mulher está numa reunião, ele coíbe a voz dela, ou eles se organizam de uma forma a desmerecer o trabalho que a mulher faz, mesmo que ela faça melhor, mesmo que ela faça nas mesmas condições, mas sempre tem aquela coisa de tratar a mulher de uma forma que a inferiorize. A gente tinha que passar por coisas que nós não desejávamos passar, né? Você se imagina assim numa roda onde tinha 80% de homem, ou na linha de produção mesmo trabalhando, e eles fazendo piadinhas ou contando histórias que ou você participava ou você participava. Eu posso citar uma situação que aconteceu comigo. Além da dificuldade para conseguir um bom emprego, quando o cargo desejado é alcançado, há casos como de assédio, o que dificulta a ascensão feminina no mercado de trabalho.
Sim, várias vezes, todas as vezes. Nas reuniões, por exemplo, nas minhas reuniões com outros professores, nunca a minha opinião não é nem ouvida. Sabe, eles nem respondem. Eu mando e-mails com ideias sobre o que a gente deve fazer sobre algum curso. Nenhum deles acha que precisa responder o e-mail, ninguém fala nada. A gente se encontra no corredor, ninguém fala nada, como se não fosse nenhum e-mail. Aí o que eu faço? Aí eu pego e faço eu mesmo, por conta minha. Ah, lá vai a Sônia, fazendo essas coisas que eles chamam de paternalista e etc. Aí, quando eles têm problemas nas coisas deles, eles pegam e fazem aquela minha coisa que eu tinha dito inicialmente. Mas ninguém lembra, foi a Sônia que deu a ideia, foi... Não, imagina. Eu já recebi um processo envolvendo racismo no local de trabalho e que envolvia uma mulher. Racismo com relação ao homem, nesses 19 anos eu ainda não recebi, mas a mulher sim. E assim, é muito cruel receber esse tipo de notícia. É assim, você sai da audiência cansado. Você sai mais cansado do que nos outros dias, porque é muito triste ver a pessoa passando por isso. Aí você vai ouvindo tanto o relato da pessoa como das testemunhas, é triste saber que ainda existe esse tipo de situação. Ai, em fábrica eu vi algumas coisas estranhas, entendeu? Chefe assim que mexia com as meninas, né, com a funcionária. Isso no meu tempo tinha isso. Eles eram casados e mexia com as meninas que eram solteiras. Sim, já tive várias situações. Me lembro de uma empresa na qual eu trabalhava e o meu chefe um dia me disse: olha, vocês mulheres negras conseguem vagas de emprego usando o corpo. E eu disse: como assim? Você sabe, né? Você sabe, né, como? Você sabe, vocês vêm, vocês se insinuam, vocês sabem que nós homens temos fetiches por mulher negra e então vocês aproveitam. Essa foi uma das mais ridículas, né? Mas sempre tem, né? Sempre tem. O homem se sente confortável nesse lugar e a mulher, até pelo desconforto e até porque justamente há essa coisa machista, se ela coloca a situação, sempre fica aquela coisa de que, mas ou de dizer não, você não entendeu, ou era apenas uma brincadeira. Nunca é considerado nem respeitado a reclamação que aquela mulher faz a respeito desse tipo de assédio, o que incentiva que o assédio aconteça. Eu assisti o Fantástico nesse último domingo e o que me deixou bastante assim chocada é com as situações de violência contra a mulher em que as pessoas não se intrometem. Em que, então, isso, se eu não presenciei, mas se eu presenciasse, no mínimo eu chamaria a polícia. Sim, machista. Acham que lugar de mulher não é na pesquisa ou qualquer outra coisa assim. Acham que a mulher não é capaz igual a eles, não é inteligente igual a eles, mesmo ela tendo o mesmo doutorado que ele tem, muitas vezes conseguiu doutorado no mesmo lugar que ele fez o doutorado, não importa, ela deve ter feito alguma coisa, não importa. Sempre eles acham que as meninas são menos inteligentes, menos capazes, vão conseguir ter menos resultados ruins nas pesquisas. Sim. Pessoas autoritárias e preconceituosas. Geralmente são homens que estão numa situação de poder, né? Então eles querem se sobressair, eles querem manter aquela ilusão de poder deles e que se sentem ameaçados pela capacidade que aquela mulher pode demonstrar. Eu penso que muitas vezes a gente se engana com um determinado tipo de perfil em um padrão majoritário social do que é ser bom, mal, belo e verdadeiro. Às vezes um homem de terno e gravata,
aquele vovô que passa por vovô e bonzinho. Pessoas que às vezes você confia são pessoas que assediam mulheres, que assediam meninas e meninos, também crianças. Não sei se existe o padrão dessa pessoa, é a pessoa que acredita que aqueles velhos comportamentos precisam ser repetidos e repetidos e repetidos. Às vezes porque eles estão também sobre um modelo de pressão, sofrendo pressão, então eles acabam cometendo esse tipo de abuso, de achar que a mulher não pode fazer essas coisas, porque foi o que eles aprenderam. Entende? Às vezes as pessoas só repetem padrões. Elas não tiveram a opção, não tiveram a oportunidade de conhecer de ter outras informações, ou de ter a possibilidade de enxergar que outras coisas existam. Nem sempre as pessoas fazem só porque elas querem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente não consegue acessar essa pessoa para ela poder mudar o comportamento dela. Entende? Um homem, por exemplo, que a vida inteira acreditou que aquilo ali, que mulher vale menos, ou que nas pequenas coisas da vida, não, eu não lavo louça, não, eu não vou ajudar, eu não limpo casa porque eu sou menos homem. Às vezes ele aprendeu isso realmente a vida inteira, numa família que era assim. E às vezes ele não enxerga outras coisas. Não é por isso que ele não pode mudar de comportamento. Mas é por isso que enquanto ele não mudar, é isso que ele tem para dar. Mas assim, continuem, meninas, com essa coisa, graduação, mestrado, doutorado, não sei o que vocês vão fazer quando crescer. Como é que vocês pretendem avançar nas vossas carreiras? Porque tem que ter iniciativa, tem que ter. Se ficar esperando que as pessoas façam para você, não vai acontecer nada nessa vossa vida. Tem que ter iniciativa, a concorrência está aumentando, então a iniciativa tem que ser ainda cada vez maior. Palmas para vocês. Porque a maioria das mulheres agora trabalha, né? E a mesma função que o homem faz, as mulheres agora estão fazendo, né? Pintando casa, fazendo coisa de bombeiro, eu acho que não tem diferença, não. Porque o combate ao racismo, o combate ao preconceito, seja dentro do ambiente de trabalho, porque é mulher, porque é mulher negra, porque é mulher gorda, porque é mulher não sei o que, cabe a todo mundo que está dentro daquele ambiente transformar esse ambiente, derrubar essas barreiras. Não é uma ação que deve partir apenas daquele ser que está sendo prejudicado ou que está sendo excluído, porque todo mundo está perdendo num processo de exclusão, num processo de preconceito, num processo de abuso. Todo mundo perde. É fundamental vocês fazerem TIs a esse respeito. É fundamental vocês, na idade em que estão, começarem a entender que existem diferenças e que a gente precisa trabalhar essas diferenças. Para vocês, meninas, terem a mesma oportunidade que vocês dois que estão aqui na sala. E não é só, e isso com certeza não vai ser bom só para vocês, vai ser bom para eles também. Isso vai ser bom porque eles vão ter o direito. Os homens, como eu falei para vocês, eu não sei se a gente chegou a gravar isso, os homens morrem 5 vezes mais em situação de violência fora de casa do que as mulheres. Por que será? Porque homem tem que ser machão, homem tem que ser isso, homem tem que ser aquilo, homem não pode demonstrar sentimento. Não, a gente pode. E quando eles vêm para o grupo e se interessam por um trabalho desse e ver o outro lado da situação, qual é o lado das mulheres hoje que estão correndo atrás para fazer diferença? Correndo atrás para ver se as coisas mudam? É por vocês também. Todos nós temos o direito de ser um pouco mais humanos, de aproveitarmos mais essa vida, a companhia dos outros. É qualidade de vida para todo mundo.